Vamos lá, gente, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, tá? Nessa videoaula eu vou tratar com vocês dos blocos, tá? De fato, eu até já tinha conversado um pouquinho, tá? Sobre os blocos, né? Como é que eles são, o que é, mas eu vou repetir tudo isso, tá? E tentar me aprofundar um pouquinho mais nessa questão, né? Que a gente meio que passou por cima, tá? Porque eu já tinha falado anteriormente com vocês sobre os blocos. Porque no meu template eu já trago vários deles, né? Todos esses elementos aqui que estão desenhados, o carrinho, a moto, né? As poltronas, cadeiras, portas, inclusive as portas aqui, tá, gente? Observe que tem bloco de tudo, né, gente? Todos eles são desenhos feitos em CAD. Tudo bem, eu acredito que todos conseguiram identificar isso, né? Não é feito em um software externo, não é nada fora do comum, é um desenho feito no AutoCAD. Às vezes com maior número de detalhes, né? Como por exemplo esse computadorzinho, ó, cheio de frescurinha aqui, né? Que na verdade se a gente for imprimir ninguém vai ver essas teclinhas, porque tá tão pequenininho que ninguém consegue enxergar, né? Esses detalhezinhos aqui da moto, né? A gente tá vendo que tem um cara que fez até, ó, um buraquinho aqui da chave Phillips, né? Ninguém vai enxergar isso aqui, nunca, né? Lembra, a gente vai imprimir isso aí, a planta, 1:50, né? Quem vai enxergar aquele dali? Ninguém. Mas é possível fazer todos esses detalhezinhos aí, tá? Sem problema algum. Mas o que eu queria deixar claro é que são elementos feitos em CAD. Contudo, apesar de ter vários detalhes, né, no caso de poder ter esses vários detalhes, observem que deixa eu copiar aqui para o lado. Observem que eu não consigo selecioná-los, né? Olha só, não consigo selecioná-los, né? Não consigo selecionar esses detalhes todos. Deixa eu copiar essa moto aqui para cá também. Olha só, não consigo selecionar. Na verdade, quando eu seleciono a moto ou quando eu seleciono a cama, a única coisa que me aparece é um pontinho azul, né? Ó, um pontinho azul, esse pontinho azul, né? Em toda a cama, estão vendo? Ela fica em highlight, né? Ela fica acesa, digamos assim, né? Tipo uma luz neon azul ao redor, mas só aparece um pontinho azul. A mesma coisa aqui com a moto, vamos ver? Olha só. A moto também, ó, toda no neon azul, né? Toda em highlight. E só aparece um pontinho azul. Ué, professor, mas esse pontinho azul aqui está deslocado da moto. Não tem problema, tá, gente? Pode estar deslocado, pode estar na moto, tá? Tem uns ainda que são mais esquisitos, que estão muito distante, na verdade, muito distante do elemento em si. E aí daqui a pouco a gente entra nesses méritos todos, tá? Mas o pontinho, por exemplo, azul da moto está aqui, tá? E o pontinho azul da cama está aqui, tá? Esse pontinho azul é o ponto de identidade da cama, que corresponde ao seu ponto de inserção, tá? Ponto de inserção esse que nós já vimos anteriormente aqui, ó, aos Snap Settings, seria isso aqui, ó, Insertion Point, né? O pontinho referente do bloco em relação à sua inserção, um pontinho azul do bloco, ele será demonstrado aqui, ó, através do pontinho azul, né? Esse Insertion Point do OSNAP, ele precisa o pontinho azul dos blocos, tá? No caso do bloco, ok? Beleza. Mas qual a vantagem do bloco, né? Bem, gente, existem várias vantagens no bloco, tá? Primeiramente, professor, tem várias vantagens, a gente deve transformar tudo em bloco? Eu creio que não. Tá? Creio que não seria muito inteligente, né? Nem muito prático, tá? Uma vez que os blocos têm algumas propriedades interessantes, né? Por exemplo, você não pode dar um trim, por exemplo, ó, TR Enter, não funciona no bloco. Não dá para dar offset no bloco, ó, não dá.
Tá? Tem algumas coisinhas que é complicado trabalhar em bloco. Beleza, pessoal, então o que a gente deve fazer em bloco? Né? Não é tudo que eu devo transformar em bloco, né? Eu não vou transformar o meu desenho, meu projeto inteiro em bloco, mas partes dele, né, eu posso convertê-lo, inclusive inserir blocos, que foi o que a gente fez aqui, né? Quando a gente mobiliou, a gente trouxe blocos para decorar, não é bem decorar, o termo certo seria humanizar a nossa planta, né? Então isso aí nos dá dicas, né, do que de fato a gente deveria converter em bloco, né, ou transformar em bloco. Então, gente, de uma forma geral, eu acredito, tá, que pelo menos na construção civil, o uso mais, digamos assim, corriqueiro do bloco, tá, seria para elementos que a gente não vai construir, edificar de forma prática, né? A gente não vai edificar. Por exemplo, quando eu insiro uma cama aqui nesse quarto, meu objetivo não é construí-la. Eu não tenho o objetivo de detalhar essa cama, de mostrar com quantos paus, os pauzinhos aqui, os parafusos. Meu objetivo não é a execução dessa cama. Meu objetivo quando eu insiro essa cama aqui é mostrar ao meu cliente, a pessoa que está comprando meu projeto, que cabe essa cama, né? Que tem espaço ao redor dela para que a pessoa se locomova e tudo mais, né? Então, mostrar o uso do ambiente para o meu cliente, né? No caso da construção civil. Mesma coisa da porta. Quando eu faço essa porta aqui, ó, o meu objetivo não é construir essa porta, é dizer que aí tem uma porta. Tanto é que eu nem faço nenhum recorte aqui, nem boto dobradiça, nem nada, nem puxador, nem nada. Só faço uma ilustração de como seria essa porta em si, né? Mesma coisa do carro, tá? Mesma coisa do sofá, da poltrona, da mesa, da geladeira, do fogão, da pia, tá? Então, de uma forma geral, eu transformo em bloco aquilo que eu não tenho o objetivo de construir, tá? Então, seria mais uma alegoria, né? Seria para complementar o meu projeto de alguma forma, mas não construtiva. Essa forma não seria uma forma construtiva, ok? Então, beleza. Óbvio que sempre há exceções, sempre existirão exceções para qualquer coisa na vida, né? Esse caso aqui não poderia ser diferente. Alguns blocos, né, que eu possa ter num projeto, geralmente projetos mais complexos, tá, gente? Podem ter uma finalidade construtiva, né? Que me lembra agora de cabeça, pode ser um detalhe de um elevador, principalmente detalhes, tá? Pode ser em bloco, pode ser um detalhe de uma escada rolante. Bem, podem existir casos, é interessante que você saiba, tá, que os blocos serão construtivos, mas em grande parte do tempo, né, eu acredito que 90% aí do tempo, e se você não pegar projetos de grande complexidade, né, como é o caso de vocês, são técnicos de uma forma geral, vocês não pegaram projetos tão complexos assim, pelo menos não para projetar, então vocês não vão, para desenhar pode ser, né, para projetar não. Mas vocês não se depararão com blocos desse tipo, né? Blocos de execução, mas blocos de alegoria de uma forma geral, que seria isso aqui, tá? Ainda existe uma outra categoria de bloco, tá, gente? Uma outra categoria de bloco, tá? Que eu não expliquei em sala de aula, mas eu posso mostrar aqui para vocês, que seriam blocos com atributos, né? Como por exemplo isso aqui, ó. Observe que quando eu clico aqui, ou nessa vista, ou aqui nesse símbolo de corte, tá? Ele traz junto com ele o texto, tá? Na verdade isso é um bloco, tá? Mas é um bloco, ó, tá vendo que ele tem um pontinho só? Aqui ele está mostrando dois, tá? Mas ele tem um pontinho só. Ele é um bloco com atributos. Tanto é que se eu deixar aqui, ó, o meu mouse em cima, ele bota ali que é um bloco. Assim como, por exemplo, essa pia aqui, né? Se eu deixar o meu mouse aqui um pouquinho em cima, ele vai dizer que também é um bloco, né? Ele bota assim, block reference, né? Só que esse é um bloco com atributo,
Tá? Os blocos com atributo, isso aí eu não vou demonstrar a criação deles, tá, gente? Seria, eu geralmente eu deixo, né, para se sobrar tempo no final, eu posso até pincelar isso. Seria uma parte mais avançada, eu considero a parte mais avançada, que seria uma parte mais de criação de blocos, aí é um pouquinho mais complexo, tá? Eu acredito que o objetivo aqui é mais a utilização e não a criação, tá? Mas de qualquer forma, esses blocos com atributo, neles você pode, por exemplo, para alterar essa letra, eu dou 2 cliques em cima dela, ele abre aqui uma caixinha, né? Um tag de corte. E aqui, digamos, eu não quero a letra A, eu quero a letra B, eu digito a letra B aqui, né? Ele tem aqui value, né, de valor, digito a letra B, dou um OK, e agora, ó, nesse único bloco tem a letra B. Mesma coisa aqui, ó, esse bloco de nível, mesma coisa, eu quero que nesse nível aqui não apareça 00, que apareça 15, por exemplo. Ok, tem 15. Esse aqui também é um bloco de nível de planta, né? Não de corte como o anterior. Eu boto aqui, sei lá, 30. Ok, tá aqui, ó, blocos diferentes, valores diferentes, tá? Isso também, esses também são blocos, né? Esse aqui também, que é o tag das esquadrias, né? Então J1 significa janela 1, por exemplo. Depois eu vou fazer com vocês, tá? Mas por exemplo, eu quero a porta 1. Então eu dou 2 cliques, ao invés de J01, vou botar P01, por exemplo. Ok, aqui ó, P01, J01. Né? Então os elementos mudam. Não é necessário explodir, né, o bloco para fazer essa transformação. Como assim explodir, professor? Lembra do comando explode, né? A gente, acredito, quando a gente estava falando dos polilins, a gente viu o comando explode, e o explode também explode os blocos, né? Então, se eu selecionar, por exemplo, o bloco, der um X nele, do explode, eu explodo. E aí sim, ó, eu seleciono todas as partes dele, né? As linhas, né? Olha só, posso apagar, posso, né, mover. Posso mover, né? Bem, não é isso que eu quero. Ver o controle. Tá? Então, o bloco é isso, né? Essa entidade que ela é feita em CAD, ela é um elemento único, né? Tem um pontinho só que, vamos dizer assim, de forma geral, serve para complementar o meu elemento, meu projeto, melhor dizendo, né? Sem ter um objetivo construtivo, né? E em alguns casos tendo objetivos aqui de anotação, né? Como esses casos aqui, né? De anotar, de documentar o meu projeto. Tá bom? Legal. Eu acredito que a grande vantagem, assim, uma das grandes vantagens é justamente essa, por ele tá como um elemento único, né? E às vezes é um desenho que tem muitas linhas, como o carro, por exemplo, ou elementos mais intrucados, como mostrei assim a moto. Eu não tenho esse monte de linha solta no meu projeto, tá? Que isso aí, gente, principalmente no começo, pode gerar grandes problemas para vocês. Às vezes vocês vão movendo, esquece de deselecionar quando move, e quando você vai ver, você tem pedaço de linha espalhado por todo o seu projeto. Isso é muito ruim, tá? Então o bloco meio que ajuda, né, nesse sentido, porque você não consegue selecionar linhas dentro dele. Você só consegue selecionar ele, beleza, mas linhas dentro dele você não consegue selecionar, né? Também, essa é uma grande vantagem. Então, o design organizado, né, ajudar a que erros nesse tipo, né, de ficar várias linhas soltas no meu projeto, é ajudar que isso não ocorra, né? Uma outra vantagem, essa aí é interessante, é a seguinte. Eu até fiz esse exemplo aqui em sala de aula. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Vou fazer só para fazer diferente do que eu fiz em sala de aula, tá, gente? Eu vou pegar aqui, ó, essa cadeira, essa mesa aqui, tá? Gente, os blocos, eles são... Ó, esse aqui é o pontinho azul é no meio. Cada um pode ter o pontinho azul onde for, tá? Tanto faz. Esses aqui, o pontinho azul é deslocado, ó, no cantinho aqui, ó. Tá vendo esse pontinho aqui? Como tá longe esse ponto azul, né? Essa aí eu até tenho que arrumar aí nesse template, tá, gente? Esses pontinhos azuis, ó, muito separados assim, são terríveis. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, ó, para o nosso exemplo. A outra grande vantagem do bloco, né?
Então eu tenho meu bloquinho aqui, bonitinho, bom. E observem, gente, que o bloco ele também tem uma propriedade que é bem interessante, que é a propriedade de entidade. Identidade, melhor dizendo, tá? Cada bloco tem uma identidade. A identidade do bloco é dada por seu nome, né? Se eu quero ver o nome do bloco, eu posso, de uma forma simples, dar dois cliques em cima dele, tá? Se eu der 2 cliques em cima dele, ele me mostra aqui o nome dele, tá? Então, mesa 80x80 PLBX. Não sei o que é esse PLBX, tá? Mas tá aí, mesa 80x80. Vou cancelar isso aqui, tá? E observem que, se eu copiar esse bloco para cá, para o lado, para cá, para o lado, aí esse aqui era o PL80, mesa 80x80, né? Esse aqui também, mesa 80x80, sei lá. E esse aqui também, mesa 80x80. Então, gente, são cópias. Opa, deixa eu cancelar isso aqui, gente, cliquei ali sem querer. Depois eu entro nessa parte com vocês, tá? Mas são cópias, todos eles são cópias do mesmo bloco. Eles têm a mesma cor. A mesma cor não, perdão, gente. O mesmo nome. E, por sua vez, a mesma identidade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, como todos têm a mesma identidade, todos são iguais. É como se fossem clones, né? São clones. De forma que, se eu faço alteração em um deles, todos eles receberão alteração. Como é que eu faço para alterar um bloco, professor? Bem, para você alterar um bloco, gente, você novamente vai clicar 2 vezes em cima, né? Naquela parte que eu mostrei a vocês que mostra o nome, né? E aí, ao invés de cancelar, você vai dar um OK. Vai clicar em OK. Porque ao clicar 2 vezes em cima do bloco, eu na verdade entro na edição do bloco. E isso aí, eu acredito que vocês já viram, vai servir para vários outros elementos do CAD, né? Se eu quero alterar alguma coisa, né? Seja um texto, que mais? Uma polilinha. Bem, tem vários outros elementos que ao clicar 2 vezes em cima, ele abre a edição desse elemento, tá? Lembra do texto? Como é que a gente fazia para editar o texto? Ficava 2 vezes em cima. Não é diferente aqui no bloco, tá? Quero editar o bloco, dou 2 cliques em cima dele. Então, 2 cliques, dou um OK. E a partir daí, ó, ele me mostra a alteração, o bloco aberto, tá? Aqui dentro, na edição do bloco, observem que ele é todo explodido, por assim dizer. E aqui deve ser assim mesmo. Porque aqui eu preciso fazer as alterações que eu pretendo fazer, tá? E aqui eu vou fazer a seguinte alteração. Na verdade, esse bloco, que é o bloco mesmo 80x80 qualquer coisa, na verdade eu não queria uma mesa quadrada, eu queria uma mesa redonda. Então vamos fazer isso. Olha só, gente, antes disso eu já aviso a vocês que a edição do bloco ela é muito extensa, né? Olha só, tem tudo isso aqui, ó, a parte de atributos, algumas outras partes que eu posso alterar, posso definir parâmetros nele, tem várias opções, tá? Eu não vou entrar nelas, tá? É uma coisa mais avançada, eu não vou entrar nisso agora, tá? Eu só vou mostrar a parte básica da edição do bloco com vocês, tá bom? Então vamos lá, ao invés do quadrado eu quero a mesa redonda. Então eu vou lá, como é que eu faço um círculo? C, né, gente? Isso aí é normalzinho, eu vou pegar aqui, ó, midpoint, para fazer bem certinho aqui, ó. Mesa circular aqui de 40, fazer de 40, olha só, mesinha de 40, né? Raio 40, ele tem 80x80, e agora, ó, ficou soltinho aqui, eu só vou dar um extend aqui, tá? Para ele ir aqui, ó, para essas linhas irem até a mesinha, tá? Ficaram redondinhas, né? A mesa ficou redondinha, tá? A cadeirinha foi até o meu elemento. Feito isso, gente, alterou o que você quis. Eu queria fazer um detalhezinho aqui, ó. Vou dar um offset aqui, sei lá, 5 centímetros, né? Estiloso o negócio, ó. Aí aqui eu vou dar um offset de 10. Depois eu vou dar um offset de 5, né?
Tá bonitinho, ó, dá um desenho diferenciado aqui no tampo dessa minha mesa, não tem problema, tá, gente? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Feito isso, então alterou da forma que você quis. Você vai clicar aqui nesse botão, ó, Close Block Editor. Olha aqui, Close Block Editor. Então, de fechar, né? Fecha o editor do bloco. Cliquei aqui e observe que quando eu clicar, ele vai perguntar se eu quero salvar as alterações que eu fiz, né, nesse bloco, mesa 80 por 80. Né? Então, ele pergunta assim, ó, as alterações que você fez não foram salvas. Você quer salvar? Sim, eu quero salvar. Tá aqui, ó, Save. No caso, salve as alterações. E aqui na opção de baixo é não salve as alterações. Né? Se por algum motivo você não quer salvar as alterações que você fez, você clica na opção de baixo, a opção de descarte, né? Então, discard the changes, né? Então, descarte as alterações e feche o editor de bloco. Ou essa primeira opção aqui, que é a opção salve as alterações, né, no bloco, no caso nesse bloco aqui, mesa 80 por 80. Então é aqui que eu vou clicar em salvar, né? Então eu vou clicar aqui em salvar as alterações. Cliquei aqui, ó. E observem que todos os blocos mesa 80 por 80 foram alterados, né? Então estão todos redondinhos com aquela alteração que a gente fez no tampo, inclusive esse aqui, ó, né? Porque também, né, era o mesa 80-80. Sim? Ah, professor, mas só em um eu quero fazer uma alteração. Só em um, só nesse aqui, ó. É que nesse aqui, professor, eu queria que ficasse com 3 cadeiras, não com 4. E aí, o que eu faço? Bem, se você quer fazer uma alteração pontual, gente, não em todos os blocos, nesse caso, aí sim, você vai precisar explodir o bloco, explode ele, e faz a alteração que você quer. No caso, eu vou querer, ó, 2 cadeiras só. Não vou querer 4, vou querer 2. 1, 2, só 2, tá? Beleza. Qual é o problema? O problema é que a partir do momento que você explode, isso aqui já não é bloco. É um desenho CAD qualquer, um desenho CAD comum, tá aqui, ó. Né? Eu consigo selecionar as coisas dentro, aqui não, né? Só um pontinho azul. Aqui, ó, vários pontinhos azuis porque não é um bloco. E aí, professor, como é que eu faço, né? Depois que eu fiz a alteração, como é que eu faço para converter isso aí em bloco? Bem, gente, para transformar um elemento em bloco, né, um conjunto de elementos em bloco, existem pelo menos 3 formas distintas que você pode utilizar, tá? Vou falar 2 de uma forma bem rápida e uma vou explicar de uma forma mais pontual para vocês, que é a forma que a gente vai ver que é bem mais simples, tá? Na sequência eu posso até fazer uma videoaula falando sobre essas 2 outras opções, tá? Se vocês solicitarem. Mas tem a opção que eu seleciono o elemento, todos eu vou selecionar ele, tá? Em todos eu vou selecionar aquilo que eu quero transformar em bloco. E aí eu tenho a opção de digitar a letra W, de Write Block, tá? E nessa opção Write Block, eu salvo esse bloco, que como eu falei, é um bloco, o bloco é um arquivo de CAD, então eu salvo esse arquivo de CAD no meu computador, em uma pasta que eu escolher aqui embaixo. Tá? Então eu escolho a pasta onde eu quero salvar esse meu bloco. Então mesa redonda 2 lugares, por exemplo, boto o nome dele aqui, por exemplo, se eu quiser, tá? Na verdade o nome dele vai ser o nome que você der aqui, ó, quando você for salvar. Em vez de new block, você bota mesa 2 lugares, né? De raio diâmetro 80. Bem, não vamos utilizar isso aí, é chato, tá? Só se você quisesse mesmo, mas gente, com relação a esse tipo de bloco, o que eu penso? É tão pouco, tá? São poucos, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui garante para mim, ou digamos assim, soluciona 99,999% das minhas demandas de projeto, para várias classes sociais, para vários tipos de edificação que eu queira. Praticamente está tudo aqui. 99,9% está aqui. Tá? É muito raro eu buscar alguma coisa fora. São tão poucos os blocos, são tão poucos os elementos, né, a complexidade deles, que ele acaba se tornando bem leve. Então não pesa no arquivo,
né? É uma coisa simples. E aí, ao invés de criar uma pasta para toda vez ficar trazendo esse bloco para cá, eu prefiro já tê-lo aqui, tá? Então, praticamente eu não vou pedir para salvar fora, tá? Do meu computador, no caso fora do meu arquivo em si, no meu computador. Isso é antigamente se fazia isso, tá? Acho que hoje em dia é mais difícil, mas bem, existe uma outra forma, que é você selecionar e digitar B de Block Definition. Nesse aqui você só faz ele aqui, tá? E as vantagens em relação ao método que a gente vai fazer são duas, basicamente. Uma, você define o nome para ele, tá? Então, se você quisesse colocar, se quisesse que esse bloco tivesse um nome, tipo mesa 80, né? Mesa diâmetro 80, duas cadeiras. Se quisesse que esse bloco tivesse exatamente esse nome, aí você teria que vir aqui pelo bloco definition, né? Atalho de letra B. A outra vantagem é que você consegue torná-lo também anotativo, né? Anotativo é a outra vantagem, né? Bem, também não é o modo que a gente utiliza. Qual é o modo que a gente utiliza que eu acho muito mais simples, tá? Bem, como eu falei a vocês, a alteração que a gente faz é pontual, então não é sempre que a gente vai usar. Então, não importa dar nome ao bloco, isso aí não vai me gerar nenhuma vantagem futura, tá? O que eu faço? Então, eu utilizo as opções Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V, que foi a que eu mostrei a vocês em sala de aula, tá? Como é que funciona? Bem, Ctrl+C, Ctrl+V eu acredito que todo mundo já utilizou pelo menos uma vez na vida, né? Então, Ctrl, a tecla Ctrl do computador de vocês, mais a letra C, né? Ou a letra com a tecla Ctrl do atalho do teclado de vocês, mais a letra V, né? Esse primeiro ele vai copia, e esse último aqui, Ctrl V, ele cola, né? Ctrl C copia, Ctrl V cola, né? Seleciono alguma coisa, Ctrl C copia, vou lá onde eu quero colar essa coisa, dou um Ctrl V, clico e ele vai colar. Bem simples, né? Como é que funciona aqui? Aqui a única coisa, gente, é que a gente vai adicionar nessa formulação aqui a tecla Shift, que em alguns computadores não tem escrito, tá? Mas é representada por uma setinha para cima, né? Vai ter uma seta assim, ó, para cima na tecla, uma setinha, tá? Uma setinha desenhada correspondente então à tecla Shift, tá? Então seria Ctrl+Shift+C e Ctrl+Shift+V. O que o Ctrl+Shift fez? O que o Ctrl+Shift+C faz de diferente? Com Ctrl+Shift+C, olha só, Ctrl+Shift, vou digitar a letra C agora no meu teclado, C. Ele entra com a opção, olha só, Copy Base, né? Então, ele não só copia, ele copia com um ponto de base. O que seria esse ponto de base no meu bloco? Pontinho azul, né? Então, ó, ele copia e aí ele também define onde será o meu pontinho azul. No caso, transferindo, né, para os termos do bloco, seria o meu insertion point, né? Então eu copio definindo o insertion point do meu bloco. Então, ó, Ctrl+Shift+C, ele pede para que eu defina onde é que vai ser esse ponto de base e eu vou definir através de um clique, né? Eu sempre recomendo, gente, no caso de bloco, o insertion point, nesse caso aqui do Ctrl+C, o ponto de base, seja sempre no próprio bloco, tá? Evitem fazer tipo, aqui, ficar distante, né? Botem no próprio bloco. Eu vou colocar aqui, ó, nesse ponto central, tá? Da mesa. Vou clicar aqui. Beleza. Quando eu cliquei, ele me disse, ó, o ponto de base foi especificado e ele copiou 28 elementos, né? Que aqui tinham linhas, arcos, né? Tinha um monte de coisa. Beleza. Feito isso, inclusive eu posso apagar.
né, posso apagar esse elemento. Porque quando a gente dá o Ctrl C, essa informação aí vai para a memória RAM do computador, não é isso? E agora eu vou colar, né? Mas olha só, gente, eu não vou dar simplesmente um Ctrl V, porque se eu der um Ctrl V, ó, beleza, ele vem com ponto, tá vendo? Ele vem, o meu ponto de inserção, meu insertion point vai ser bem no meio da mesa, mas quando eu clicar aqui, ó, olha só, ele me traz tudo solto. Não era isso que eu queria. Eu queria que quando ele copiasse, quando ele colasse, melhor dizendo, ele já colasse como bloco. Então o que é que eu vou fazer? Ctrl Shift, seguro Shift também, e ao mesmo tempo digito uma vez a letra V, né? E aí sim, ó, aparentemente está a mesma coisa. Eu vou botar aqui, ó, ficar retinho, né? Center, center, para ficar bem certinho. Aparentemente é a mesma coisa, mas olha só, não é nada não. Quando eu clico aqui numa parte dele, todo ele está selecionado, só com um pontinho azul. Isso quer dizer que ele é um bloco. E esse não, ó. Esse aqui eu tenho linhas, arcos, né? Círculos. É isso? Então, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, né? Faltou só deixar no mesmo layer. Se eu vou selecionar aqui, ó, apliquei o mesmo layer. Olha só que bonitinho. Tá na mão. Inclusive, tudo que agora que ele é um layer, que ele é um bloco, né? Tudo que aquilo que a gente falou do bloco serve para ele também. Qual a única desvantagem, se é que a gente pode chamar de desvantagem? É que ele não tem um nome muito bonito, né? Olha só como é o nome dele. Acifrão C471679AE. É o nome dele, tá? Pra gente não vai fazer diferença, esse é um nome aleatório que o próprio AutoCAD gera, então pra gente tanto faz, pra gente. É isso, tá? Quando eu falei que tudo que a gente faz com bloco vale para ele, é porque se a gente for copiar várias vezes e a gente não quer, por exemplo, agora esse detalhe no centro da mesa, a gente abre o editor de bloco, dá OK, aí a gente pode alterar aqui, né? Eu quero outro tipo de desenho. Para essas mesas aqui eu não quero esse círculo, eu quero que faça um triângulo. Vou fazer um triângulo aqui, por exemplo. Show. Quero um triângulo. Beleza, fecho, salvo, todos, ó, terão um triângulo, tá? Bem, é simples o bloco, tá, gente? E ele pode servir para várias coisas, tá? Recomendo que vocês utilizem os meus blocos, tá? Só recomendação, vou dar um Ctrl Z, tá, gente? Geral aqui, porque não quero de fato alterar nenhum dos meus blocos, tá? Quero me manter com todos os meus bloquinhos. Beleza. Não quis deixar redondo. Era só um exemplo. Mas eu recomendo que vocês utilizem esses meus blocos, tá? Por quê? Porque eles são simples, tá? E na verdade você não precisa mais do que isso, tá, gente? Por exemplo, professor, mas não é esse vaso aqui. O meu cliente ele quer um vaso com caixa acoplada. Gente, não importa. O teu cliente quer ver que aí é um vaso, que o vaso está posicionado no banheiro, que tem espaço ao redor do vaso, que tem espaço na frente do vaso, que ele tem que esse ambiente comporta um vaso, um chuveiro e uma pia, né, que comporta de forma razoável. É isso que o teu cliente quer saber. Tá? A mesma coisa da cama. Professor, mas a cama do meu cliente tem esse tamanho. O tamanho deve ser exato, tá, gente? Tem esse tamanho, mas não tem esse desenho não. Tem mais rosas aqui e tal. Não faz isso, gente. Não precisa esse tipo de informação aqui, tá? Isso aqui é um projeto técnico, tá? Não é um projeto artístico. Obviamente, se você fosse fazer isso aqui no CorelDRAW, sei lá, para fazer sua planta humanizada, ou fazer uma maquete com renderização, beleza, coloca lá o tecido correto que você quer botar, né? Sei lá, né? Mas não precisa. Olha só como é que a gente representa o armário. É um retângulo com uma linha no meio. Tá bom. Só para o teu cliente saber o quanto que vai ocupar, né, esse armário, né? Ele vai ter bastante armário aí, né? E a profundidade dele, né? E aí ver que sobra um espaço interessante, né? Entre a cama e o armário. Tá bom para o seu cliente. Não precisa saber que tem uma rosa aqui, que tem
um puxadorzinho aqui que vai ser de uma florzinha, qualquer coisa nesse sentido, tá? Você não precisa botar um prato aqui com um garfo, os talheres, o guardanapo. Tem gente que faz isso, tá? Eu acho que não tem interesse, não é interessante, né? Lembre-se que quanto mais informação, mais poluído fica, né, o teu desenho, né? Então seja enxuto nesse sentido, né? Com essas informações que não enriquecem o projeto, né? Só atrapalha a leitura. Então eu recomendo que vocês sejam bem enxutos nesse sentido, né? Tem gente que coloca umas almofadinhas aqui, bota um tapetinho. Não tem por que fazer isso, tá, gente? Eu acredito que com isso aqui, né, vocês supram grande parte da carência de vocês em relação aos blocos, né? Pelo menos em planta, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido essa videoaula, tá? Bons estudos. Fiquem com Deus e até a próxima.